Boa tarde, oração da tarde. Estamos mais uma vez aqui começando a nossa oração à tarde. Tem sido ótimo, tem sido um momento de muita alegria, tem sido um momento em que eu tenho percebido a mão de Deus. Vamos aguardar você que nós vamos estar agora num processo de oração e como eu sempre faço todos os dias, eu trago sempre um tema e a gente faz aqui uma explanação do tema e em seguida nós vamos orar. E nesse sentido da oração, eu queria ver um texto com vocês, porque o tema de hoje tem tudo a ver com esse texto. O tema de hoje é viver, santidade como estilo de vida. É o tema de hoje, santidade como estilo de vida. E quando busquei esse texto, pensando na possibilidade de falar hoje sobre santidade como estilo de vida, eu vi um texto em 1 Pedro, ali logo no capítulo 1 de 1 Pedro, se você observar os versos 15 e 16, na carta de Pedro, 1 Pedro, você vai observar que tanto no capítulo 15, tanto no versículo 15 quanto no 16, ele está falando desse processo de santidade. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante no que diz respeito a esse texto de 1 Pedro, é que ele diz uma frase assim: sede santo, porque eu sou santo. Essa é uma frase de Jesus, é uma instrução de Jesus, sede santos, porque eu sou santo. Essa frase, Pedro cunhou essa frase e acabou colocando nessa carta, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, e lá no verso 16, lá no verso 15 tem esse texto que diz, sede santos, porque eu sou santo. Durante muito tempo, querido, quando eu ainda estudei a história dos santos da igreja, eu tive uma dificuldade muito grande porque eu ficava imaginando o seguinte: se ser santo é ser assim ou ser como esses, eu não vou conseguir. Eu não tenho talento para isso, eu não tenho condição, não tenho força para isso. E eu achava porque foram verdadeiros mártires, viveram uma vida de muita contemplação, viveram uma vida regrada demais. Mas, gente, eu não consigo, né? Viver esse processo de santidade, trazer isso para o meu estilo de vida, né? Quando eu estudei os santos da igreja. Porém, quando eu fui estudar o processo de santidade e comecei a entender o processo de santidade, porque não foi só estudar, eu comecei a perceber o processo de santidade, eu vi que não é assim. E eu acabei entendendo isso. Inclusive, eu escrevi um livro, o livro chama Andando com Cristo. E lá nesse livro eu falo de santidade e eu explico essa questão de santidade. Por isso que eu passei a entender que ser de santos como eu sou santo, ou viver uma vida em santidade como estilo de vida, que é o tema de hoje, não é exatamente o que a gente pensa que é, não é exatamente o que pregam por aí. Não é... Porque, vocês me perdoem, eu vou aqui fazer um ressalve com grandes parênteses, para você entender o seguinte: existe mensagem pregada de um evangelho em que para você ser santo, você tem que ser perfeito. E a maior parte das igrejas que nós conhecemos, ela tem pregado um evangelho em que ser santo é uma vida sem pecado. Só que isso é uma contramão do evangelho, porque o próprio evangelho diz que nós somos pecadores. Deus diz que a nossa natureza é pecadora. Mas de mesmo modo que para ser santo eu não posso ser pecador, então jamais vai transformar alguém em santo. Então parecia dúbio. Mas não é. É a forma como a mensagem veio sido pregada, é a forma como foram feitos o entendimento a respeito de santidade ou de santificação que gerou esse processo de viver uma vida sem pecado. Eu vou dar uma explicação bastante simples a respeito de santidade. Santidade, quando eu digo viver uma vida em santidade, eu não estou dizendo que ninguém vai ser santo. O que eu estou dizendo é viver uma vida em santidade. Viver uma vida em santidade é assim:
só para ser bem simples. Eu sou uma pessoa, imaginamos que eu seja uma pessoa que eu cometa 20 pecados. Então, na minha história, na minha vida, eu carrego comigo 20 pecados e eu me arrependo de um pecado. Um pecado. Obviamente, eu vou passar a cometer 19 pecados. Isso significa que amanhã eu serei mais santo que hoje. Porque hoje eu cometia 20, amanhã 19. Passado um tempo, eu me arrependo de mais um pecado e consigo me consertar naquela área. E aí eu passo a cometer 18, e aí eu sou mais santo do que fui hoje, do que serei amanhã e mais adiante. E assim eu vou construindo uma vida de santidade. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória. E é a mesma Bíblia que diz que é lâmpada para os meus pés. Ou seja, eu preciso ter a luz de Deus sobre a minha vida, para que à medida em que eu vá me arrependendo dos pecados, eu continue de glória em glória, recebendo o perdão e a misericórdia de Deus, para que a partir daí eu tenha uma vida em santidade. Então, viver uma vida em santidade não é exatamente o que pregam por aí, uma vida sem pecado. Você vai acabar um momento ou outro, você vai acabar cometendo um pecado aqui e outro ali. Para isso, Deus estabeleceu o arrependimento. O arrependimento só existe porque Deus sabe que de um jeito ou de outro você vai cometer um pecado aqui e outro ali. Então Ele deu a você a responsabilidade e o direito de se arrepender, se consertar e voltar a caminhar. Então, pastor, defina para mim de forma bem simples o que é uma vida em santidade. Uma vida de santidade é uma vida de conserto. Isso é uma vida de santidade. O estilo de vida em santidade é viver um estilo de vida de conserto, de se ajustando, de se arrependendo, de deixando de fazer o que fazia ontem, e à medida em que você vai caminhando, você vai vivendo um estilo de vida em santidade. É isso que é o tema de hoje, e é isso que propõe. Se você olhar esse mesmo texto e ler o texto inteiro da carta de Pedro, 1 Pedro, no versículo 1, você vai ver Pedro dando várias instruções de santidade. Ele vai dizendo, se livra disso, faz aquilo, é desse jeito. Você me perdoe eu não estar lendo o texto aqui, porque o texto é muito grande. É uma carta muito grande, é uma carta que vai até versículo 21, 22, vai tomar muito tempo de vocês, e a proposta aqui é a gente fazer um processo de oração entre meio-dia até meio-dia e meio. Então eu economizo esse tempo, já que eu conheço a história, e eu estou dizendo o texto, você vai lá e vê o texto. 1 Pedro capítulo 1. Mas, sede santo como eu sou santo, Jesus deixou o exemplo. Então é por isso, queridos, que eu tenho uma certa dificuldade. Você me perdoe, porque às vezes eu, na minha irreverência, eu fujo um pouco da delicadeza e acabo sendo até grosseiro. Mas me incomoda hoje, nos dias de hoje, eu estou falando do tempo em que estou vivendo, dos santarrões da igreja, dos santos, verdadeiros santos da igreja. Me incomoda que tem gente que tem alguns acham que a santidade está na postulação da voz e tal, fala com aquela voz e tal. Outros acham que está no modo de se vestir. Outros acham que pôs uma Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja, já está lá. E aí você vai vendo os santarrões da igreja que questionam tudo, que tudo é pecado, que você não pode viver uma vida assim, que não pode viver uma vida assada, etc, etc. Você vai olhar a vida dele ou dela, e aí você vai ver e vai dizer, meu Deus do céu, pregam o que não vive, e vivem o que não pregam. E aí, como é que a igreja vai aprender, ou como é que a igreja vai ser conduzida, e como é que nós seremos conduzidos numa situação como essa? E olha que isso não é de hoje, querido. Isso é de muitos anos. Na época de Jesus já foi assim. Se você observar o ministério de Jesus, Jesus não teve problema com a adúltera, Jesus não teve problema com o ladrão, Jesus não teve problema com os leprosos, Jesus teve problema com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, foi com eles que Jesus teve problema. Aliás, foram eles que incitaram o povo contra Jesus. E eu estou falando isso porque o ambiente da igreja no processo de santidade é muito assim, das pessoas o tempo todo querer colocar regra no outro, querer observar o nível de santidade, se isso fosse possível, do outro. Por isso que a Bíblia tem um texto que fala assim, antes de você olhar para o outro,
tira a trave do teu olho. Então, queridos, o que eu tento explicar hoje é que é possível, para mim e para você, buscar uma vida de santidade, mesmo errante como somos. Até porque nós não erramos ou cometemos pecados porque queremos, maior parte de nós, cometemos pecados, seja eles de quais naturezas forem, cometemos às vezes, mas não é o nosso desejo, e quase que sempre notamos isso, que o pecar não é exatamente o nosso desejo, é uma parte decaída da nossa estrutura, e é por isso que pecamos. Então, quando Pedro fala, sede santo porque eu sou santo, é quando Paulo diz, se vocês não conseguem seguir a Cristo como estilo de vida, olhem para mim, e sigam como eu. E tá certo que muita gente achou isso arrogante, etc., mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, é possível, dá para viver uma vida de santidade, dá para conduzir uma vida no processo de santidade, mas para isso você precisa entender este processo de santidade. O processo de santidade é uma coisa e ser santo é outra. Se você olhar a Bíblia diz que nós somos sim considerados santos, assim como somos considerados filhos. Porém, você precisa ter claro na sua mente que o fato de você ser considerado santo não significa que você não vai pecar. Porque isso é uma garantia que biblicamente, nós não temos. Você vai, então eu estou aqui sendo maduro com você, vamos parar, a igreja precisa parar com esse negócio de dizer, você não pode pecar, sabemos disso, você não deve pecar, sabemos disso, mas isso não é nenhuma garantia de que nós não vamos pecar. Vamos pecar sim, vamos ser maduros, vamos ser inteligentes, nós vamos pecar sim. A diferença está, eu vivo uma vida de pecado ou eu vivo uma vida em que peco, mas nela me corrijo? Essa é a diferença, é para isso que Deus deu a nós o perdão e o arrependimento, para que a gente, sabendo Ele que íamos pecar, temos o direito do conserto. E olha que o conserto é uma coisa brilhante, que ele não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, não precisa ser daqui a um ano, ele pode ser agora, ele pode ser a qualquer momento. É você, no seu livre-arbítrio, porque muita gente acha que o livre-arbítrio está em escolher Jesus ou escolher a salvação, aceitar Jesus e não aceitar Jesus, não, que tem um monte de coisa no livre-arbítrio. Uma das coisas do livre-arbítrio, por exemplo, eu posso não querer aceitar o perdão, é um livre-arbítrio. Eu posso não querer o arrependimento, é um livre-arbítrio. Mas é um direito que você tem, tanto do perdão quanto do... Caiu aqui. Esse direito que você tem, você precisa fazer juízo dele. E é esse direito que vai fazer a diferença da sua santidade. Queridos, a diferença da sua santidade não fará pela roupa que você está vestido. A diferença da sua santidade não fará pela forma como você fala, não será pelo teu choro de piedade, não será porque você lê a Bíblia ou carrega a Bíblia. Você ler a Bíblia e carregar a Bíblia não faz absolutamente nenhum sentido se ela não for praticada. Então, a Bíblia está nos ensinando o tempo todo a forma do viver uma vida em santidade. É isso o papel da Bíblia. A Bíblia, ela não está em momento nenhum e nem pensa nisso, em estar te condenando. A Bíblia não tem esta proposta. A Bíblia tem uma proposta de te ensinar a viver uma vida de santidade. Essa é a proposta da Bíblia. Se você olhar esse texto de 1 Pedro que acabei de falar, ele vai dizer assim, que você possa se consertar no seu modo de viver. Então, ontem, quando eu falei na live da oração de ontem, eu mostrei isso na escola dominical, quando eu preguei no domingo também falei sobre isso, dizendo o quê? Que o nosso comportamento, quem vira da escola dominical sabe disso, tem a ver com aquilo que pensamos. E é aquilo que pensamos que forma o nosso comportamento. Então, o que você pensa de Deus? E é assim que você tem que se comportar. Então, algumas coisas você pode fazer para viver uma vida de santidade, por exemplo.
Você pode pensar, Cristo, ele está em todo o tempo e vendo todas as coisas. Nesse momento que você pecou, e obviamente ele viu que você pecou, e qual que será a sua atitude em relação a Jesus agora? Então, queridos, eu quero terminar já para orar, já indo para o processo de oração, mas eu quero que você entenda isso. Como comecei aqui essa reflexão dizendo que quando eu estudei os santos da igreja, eu fiquei apavorado com a vida que eles levavam. E hoje eu estou dizendo para você, a partir do momento em que eu aprendi o que é a santidade de Deus, eu já sei o que é a santidade de Deus. Então agora eu preciso viver a santidade de Deus. E lembre-se desta alegoria que coloquei aqui. A cada dia que você se arrepende de um pecado, você se torna mais santo. E a cada passo que você dá com pecado a menos, você é mais santo. E esta é a proposta de Deus para a sua vida. Viver uma vida em santidade é viver buscando o conserto a todo instante. Viver buscando uma forma de se consertar a todo instante diante de Deus. Sendo sincero nos seus consertos. Não sendo negligente no teu agir. É assim que vivemos uma vida de santidade como estilo de vida. Eu procuro viver uma vida em santidade como estilo de vida. Agora, cada um deve construir o seu espaço, a sua forma e fazer do seu jeito. A igreja, ela é a sua orientadora, ela é quem vai te ensinar, ela é quem vai te ajudar, mas a igreja não age por você. É você quem age. Existem pessoas que ouvem da igreja, ouvem do líder das igrejas, mas não executam. Então, a igreja, nesse aspecto, ela não está te fazendo absolutamente nada, nenhum efeito, porque você mesmo não faz o que tem que ser feito. Então, entenda isso. Todas as vezes que eu falo aqui, eu trago um pouco da responsabilidade para nós, mas hoje eu estou trazendo uma responsabilidade que é bem simples. Eu estou dizendo para você, viver uma vida em santidade é simples. Você só precisa querer, porque você vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, mas vai seguir. Ok? Vamos orar nesse sentido? Eu quero orar e ministrar na sua vida o processo de santidade na sua vida. Tá, queridos? E nesse sentido, entenda uma coisa para você tirar da sua cabeça, tá? Não existe na avaliação e no julgamento de Deus ninguém mais santo que ninguém. Porque o que existe na avaliação de Deus são pessoas santificadas. E pessoas santificadas são santificadas. Não tem uma proporção de santidade. Alguns, na terra e hoje, até se julgam mais santos que os outros. Mas só se julgam. Isso não é verdadeiro, nem biblicamente falando, nem espiritualmente falando. Isso não é verdadeiro. Cada um segue a sua santidade do teu jeito, do teu modo. E Deus vai fazendo essa avaliação. E a partir dessa avaliação vai saber e vai ver que você está vivendo uma vida em santidade como estilo de vida, tá bom, queridos? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, e neste momento de oração em que nós vamos buscar, sim, viver uma vida em santidade. E Deus conhece as suas fraquezas, conhece os seus pecados, e Deus sabe a dificuldade que sabe a forma como é difícil conduzir. Para isso mandou Jesus como exemplo, para que pudéssemos ver exemplos, e a partir dos exemplos de Jesus, pudéssemos seguir uma vida em santidade como estilo de vida. Então, em nome de Jesus, é isso que propomos hoje nesta oração, e é sobre isso que vamos orar. De olhos fechados, eu quero ministrar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, que a santidade de Deus recaia sobre nós, mas que possamos, ó Deus, ser cada um de nós, ó Deus, merecedores, não de ser santo, mas de viver o processo de santidade, Deus. Para isso, Senhor, coloque no nosso interior o sentido do arrependimento. Ajude-nos a ter força para promover os consertos necessários, Deus. Mas nos ensina a viver dia após dia, e como falei aqui, de glória em glória, Deus, para que possamos atingir cada vez mais a santidade como estilo de vida, Pai. E assim, Deus, nesse sentido eu quero te pedir, Senhor, seja conosco, Pai, neste processo de santidade. Deus, nos ajuda a nos conduzir ao processo de santidade. Faça-nos caminhar, ó Deus, nesta vida
vida, Deus, como estilo de vida em santidade, Deus. Pai, que possamos buscar a santidade de Deus para a nossa vida, que possamos receber a santidade de Deus para a nossa vida, Deus. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, começa a fazer um renovo, Pai. Começa a trazer ao nosso encontro transformação, Pai. Começa, Deus, a mexer naquilo que precisa ser mexido. Começa a restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Desfaça, Deus, todo o mal que está em nós. Deus, tira de nós todo e qualquer pensamento pecaminoso. Deus, nos impeça, Deus, de seguir adiante no processo do pecar e nos ajude, Deus, a viver uma vida em estilo de santidade, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, para que possamos dizer, assim como o texto disse hoje, sede santo, Pai. Fala isso para o teu povo poder dizer, sede santos, porque eu sou santo. E o povo, ó Deus, buscando em ti santidade, Deus, para que no processo de santidade possamos viver uma vida em santidade, Deus. Pai, afasta de nós todo o processo de tentação, afasta de nós, Deus, a tentação que tem consumido ou conduzido a gente ao pecado, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos viver uma vida em santidade conforme a sua vontade, Deus, porque, Senhor, sabemos que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas nós, ó Deus, queremos viver uma vida em que agrade ao Senhor, nós queremos viver uma vida, Pai, de santidade, para que possamos sim, Senhor, ser vistos como justos no Senhor. E é por isso, Deus, que estamos aqui hoje. E oramos, Deus, porque reconhecemos que sozinho não conseguimos, Pai. Reconhecemos que diante de nossas fraquezas há uma enorme dificuldade, Pai, de conseguir seguir e processar a santidade em nós. Por isso, Deus, precisamos de Ti. Se necessário for, conforme falei ontem, mude a nossa visão. Se necessário for, transforme a nossa mente, Deus, mas que possamos viver uma vida em santidade em Cristo, Pai. Assim, Deus, nós oramos e assim cremos, Pai, em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Querido, em nome de Jesus, hoje entendemos aqui que é possível viver uma vida em santidade. E eu não disse viver uma vida em dogmas, eu não disse viver uma vida em regras, eu não disse viver uma vida em doutrinas, eu disse viver uma vida em santidade. Se esses dogmas, doutrinas ou regras te ajudam a viver uma vida em santidade, que venham. Se atrapalha, por favor, que você siga uma vida em santidade. Hoje, a proposta é santidade como estilo de vida. A mensagem de hoje, a oração de hoje é santidade como estilo de vida. Assim eu quero que vocês entendam, eu falo isso, não que eu seja exemplo, até gostaria de ser, mas não que seja, mas é só você olhar, por exemplo, o meu Face, você observar que tudo que tem no meu Face é um estilo de vida. E se você olhar, o meu estilo de vida é totalmente lá no Senhor. Eu só tenho coisas de Deus no meu, muito raramente tem alguma coisa que não seja de Deus no meu Face. Isso mostra que eu de verdade quero viver e faço um esforço enorme para viver uma vida em santidade. Tá bom, queridos? Então hoje eu vou ficando por aqui com muita alegria. Esses momentos aos meio-dias têm sido para mim o melhor momento do meu dia. É o momento em que eu tenho tirado para estar com vocês e nesse momento, nessa reflexão, obviamente ela também recai sobre mim. Então para mim tem sido maravilhoso. Tá bom, queridos? Amanhã meio-dia nós estamos de volta aqui de novo com oração ao meio-dia, com um novo tema, uma nova reflexão e uma nova oração. Nesse sentido, eu quero agora impetrar a bênção sobre você. Faça a sua mão para receber como profeta. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje
e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, amanhã de volta aqui, nesta oração ao meio-dia. Quero agradecer a todos vocês o carinho, a companhia. Muito obrigado. Sinceramente, como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe e fique em paz.